todos sejam bem-vindos aqui ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar. Hoje nós vamos falar sobre a teogonia. Teogonia nada mais é do que a origem dos deuses. Como que os deuses foram criados através da nossa mente humana. Durante o período, nós andamos falando, explicando e preparando as pessoas que estiveram nos acompanhando nesses últimos vídeos, nesses últimos trabalhos, na formação de uma consciência, primeiro, do ser humano com relação às divindades. Por que dessa formação? Nós precisamos entender o quanto essa relação humano com o divino, ela vai se dando ao longo da história, da formação dos povos, dos impérios, dos reinos, das cidades, dos bairros, vilas, da nossa casa e o nosso ser como um todo. É imprescindível, é necessário, é indiscutível que a questão da religiosidade enquanto formação de sociedade, ela sempre esteve presente. E isso vai se demonstrando, vai se evidenciando na medida que nós vamos estudando o comportamento do ser humano desde quando a sua origem começou a ser relatada. Se nós observarmos dentro da história, a arqueologia, a paleontologia, você vai ver que a questão do ser humano com o divino sempre esteve presente. Quando nós falamos da história do mundo, da mitologia, e até mesmo da história do nosso próprio país, nosso próprio Brasil, nós observarmos que a questão da religiosidade, ela se faz presente, atuante, ora para o bem e ora para o mal. Isso vai depender muito da forma e do contexto histórico-social que se encontram as pessoas dentro daquele momento. E é esse tema que nós vamos falar quando nós falamos de deuses. Teogonia é uma expressão, obviamente grega, que significa o nascimento dos deuses. Ela é uma obra literária muito famosa, que foi escrita por Hesíodo, tá? E nesse processo ele vai tentar desmistificar ou ainda mistificar ainda mais coisas ligadas ao dia a dia humano para poder tentar explicar. Por isso que nós falamos da origem dos deuses, elas nos deixam muitas das vezes com mais dúvidas do que certezas. O sol, a lua, o trovão, chuva, a vida, a morte, o florescimento, a frutação e por aí vai. Tudo isso leva as pessoas ao longo do caminhar da história a tentar explicar de maneira divina esses acontecimentos. Hoje, com o advento da ciência e tecnologia, muita coisa caiu por terra. Frutação, como que as plantas nascem, brotam, nós sabemos, até a própria nossa origem como humanos, como que se dá, o surgimento de um novo ser humano, a fecundação do óvulo pelo sêmen, os 9 meses de gestação, depois vem ao mundo um ser, esse ser se desenvolve, vai crescendo ao longo dos anos, amadurece, se torna adulto e retorna novamente o ciclo da criação. E tem algumas coisas que até hoje nós não conseguimos explicar. Dentre elas, o último programa que nós falamos sobre Perséfone é a questão da morte. Por que nós morremos? Por que a humanidade se finda? É imortal e ao mesmo tempo se finda. Imortal porque estamos sempre nascendo, pessoas estão nascendo todos os dias. E finda porque, infelizmente, pessoas também estão morrendo todos os dias. E isso é um problema que a ciência ainda não consegue explicar. Por quê? Porque tudo dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, assim como no mundo animal e vegetal, plantas, animais e seres humanos, eles foram providos biologicamente para se regenerar ao longo da vida e permanecer vivo. E, não obstante, morremos, envelhecemos e morremos. Como que um sistema, um órgão, todo um ecossistema, ele foi programado para se auto-regenerar, para poder se manter permanente, perpétuo e podemos até dizer imortal, ele chega ao fim. Como que se dá? Por que há essa ruptura nessa cadeia de evolução que acaba com a morte? Então, muitas das coisas
a questão dos deuses vai nos ensinar como nós nos enxergamos, como nós nos vemos, como nós nos criamos como pessoas, como nós nos educamos, como nós nos entendemos como pessoas através do mito. Este mito que eu vou contar para vocês hoje, ele vai trazer algumas coisas que está enraizado na nossa vida. Nós não pensamos, mas nós praticamos isso todos os dias. Vamos lá, bebê. Essa cosmologia, ela vai ser dividida em 3 partes, para vocês entenderem, dentro do vídeo, obviamente, tem 3 partes, para nós entendermos como que se dá essa origem dos deuses na visão grega. Tá? Se fosse na visão egípcia, seria de outra forma. Se fosse na visão hindu, seria de outra forma. A visão cristã, é de outra forma. A visão cristã nós conhecemos, né? Basta pegar o livro do Gênesis, todo mundo sabe como se dá a criação do universo, enfim. Então, nessa primeira parte da cosmologia, da teogonia, ela vai falar sobre a criação do universo, onde vão se destacar alguns deuses, como Caos, Gaia, Tártaro e Hélios. O Caos representa o nada e o tudo ao mesmo tempo, que é a matéria vazia. Gaia, a terra, a força da natureza, a força da vida, a força da bruta. Né? O Tártaro, que é o deus do submundo, para onde as almas dos mortos vão habitar. Veja bem que bem antes da criação da cosmologia, da criação, segundo essa narrativa, bem antes dos deuses olimpianos e tudo mais, o submundo já existia. O mundo dos mortos já existia. Por quê? Porque o ciclo de vida e morte, vida e morte, vida e morte já existia. Só não tinha uma explicação por que desse ciclo ininterrupto, né? E o Eros, que representa o amor. Então, se você observar um pouquinho, nós temos aqui um triplé, né? O amor, que gera vida, e a vida que vira morte, que gera amor, que gera vida, que gera morte. Um tripé. Bom, neste contexto, esses deuses não tinham uma relação muito em comum entre eles. Porém, eles, vez por outra, se uniam e geravam novas vidas. Né? Foi assim que nós vamos lá falar do Caos, que ele gera Erebus e Nix, que são deuses gêmeos, olha bem, que são representados pela noite e a escuridão. Por que há a diferença de noite e escuridão? Noite, às vezes tem as luzes, os luzeiros, né, com as estrelas, o luar, e existe aquela noite que é totalmente branco, que não tem nada. Então, são representados por Erebus e Nix. Ainda assim, mesmo a distância física entre o Tártaro, lá, o submundo, e Gaia, que é a Terra, eles ainda conseguiram gerar vida. Né? Geraram os titãs, Urano, ou os titãs, o pai dos titãs. E aí, o que acontece? Os titãs e titaníades, tá? Que também tem a versão feminina. Só que, com o passar do tempo, Urano não permitia que Gaia colocasse o fruto da relação dos dois, a vida. Não germinava, não florescia, não dava luz. Seus filhos ficavam tudo dentro de Gaia, ficavam dentro da terra, tudo preso dentro de Gaia. E aí, isso foi incomodando, foi perturbando, foi entristecendo Gaia. Então, o que ela fez? Ela procurava, dentre os seus filhos titãs, alguém que resolvesse rivalizar com o Caos, né, com o Urano, para poder pôr fim a esse sofrimento. No fim, quem acaba aceitando o desafio é o titã Cronos, um de seus filhos, o deus do tempo. Por isso que nós falamos de crônica, Cronos, crônica, tem um tempo, cronômetro, tem um tempo, cronologia é um tempo, remete ao deus Crono, o deus do tempo. Cronos, deus do tempo. Consegue entender, gente, a familiaridade entre alguns termos que nós vivenciamos na nossa vida e que nós nem percebemos por que esses nomes vêm à mente. Então, toda vez que você olhar a palavra cronômetro, hora, você vai relembrar ao deus Cronos, o deus do tempo, o senhor do tempo. Bom, uma vez que Cronos tem aceito o desafio de Gaia, de acabar com o sofrimento, qual foi o plano de Gaia? Que Cronos decepasse o órgão sexual de teu pai, e isso evitaria
que Urano continuasse a gerar filhos e esses filhos ficassem presos dentro de Gaia, obrigatoriamente. Então Gaia faz uma foice de metal muito resistente e no momento oportuno Cronos ataca o pai e assim decepa o seu órgão sexual, caindo no mar. Da espuma gerada da queda do órgão sexual no mar, nasceu a deusa do amor, Afrodite. E do sangue nasceu as fúrias, as ninfas e os gigantes. Muito bem. Com isso, se encerra um período de uma divindade, Urano, e se acende uma outra divindade, que é o Cronos, o pai dos titãs, das titaníades, o senhor do tempo. Muito bem. Conforme a luta vai passando, e uma vez que Cronos vence o pai, ele começa a libertar os seus irmãos. Começa a libertar seus irmãos e ele acaba se unindo à sua irmã Reia. Então Cronos acaba se unindo a Reia e começa a ter seus próprios filhos. Porém, Gaia não fica satisfeita com a atitude do filho e o destronou o pai apenas por interesse em dominar o mundo. Veja bem que a questão da usurpação do poder, a necessidade de estar no poder, a necessidade de se agarrar ao poder já vem de muito antes, já começa a ser espelhado na própria formação dos deuses. Então o que Gaia faz? Ela profetiza que Cronos também iria passar pelo mesmo mal que o pai, que ele acabaria sendo destronado por um de seus filhos. Portanto, o que acontece? Conforme Reia vai engravidando de Cronos, toda vez que a criança, um filho vinha ao mundo, Cronos o devorava. Acho que já ouviu essa história, né? Que Cronos devora os seus filhos, né? E assim, os seus filhos passaram a crescer dentro de Cronos e evitava que esses filhos viessem ao mundo e o superasse. Então, dentro de Cronos, crescia Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon. Por fim, Reia, para fugir da cólera de Cronos e insatisfeita, ela vai para uma ilha onde ela, com a ajuda das ninfas, ela dá luz a um filho, né, a Zeus, e este filho é cuidado pelas ninfas, Nereias, até o momento que ele ficasse adulto e pudesse rivalizar com o pai. E para evitar problemas de que Cronos viesse a descobrir que Reia tinha dado luz a um filho, ela envolveu uma rocha em faixas e apresentou ao Cronos dizendo que era mais um filho. Como ele estava acostumado com o hábito de engolir os seus filhos, ele nem prestou atenção, ele catou o embrulho e engoliu garganta dentro, engoliu uma rocha. Muito bem. Conforme o Zeus ele vai crescendo, vai se desenvolvendo na ilha de Creta, ele sempre soube que a sua missão era libertar seus filhos, seus irmãos. Ele tinha que libertar seus irmãos e destronar o seu pai. E aí, completado-se o tempo de desenvolvimento, chega o momento da batalha. E aí o que acontece? Dessa batalha vai destacar a titanomaquia, que é uma das maiores lutas entre os deuses e os titãs. Então o que acontece? Essa guerra contra os titãs que o Zeus promove vai ter várias histórias que nós vamos encontrar, por exemplo, o Atlas, que ele é obrigado, depois de ser vencido, a carregar o mundo nas costas. E uma vez que a guerra se findou, que Cronos foi vencido e Zeus conseguiu libertar os seus irmãos de dentro do corpo do Cronos, o mundo foi dividido entre eles. E aí entra aquela velha divisão que nós conhecemos. Os mares e os rios ficaram sob os domínios de Poseidon. O mundo dos mortos, o Tártaro, ficou sob os domínios de Hades.
e todo o restante pertence a Zeus. É impróprio dessa história nós falarmos que existia algum tipo de organização religiosa dentro dessa história. Por quê? Porque os gregos, embora tivessem feito templos a seus deuses, suas divindades, ela não tinha essa conotação que nós temos hoje de religião, de algo estruturado, de algo elaborado. Os deuses eles eram venerados de acordo com a necessidade do momento. Deméter, que é a deusa da plantação. Para uma boa plantação, fazia-se oferendas e sacrifícios a ela. Para uma boa esposa, um bom marido, você fazia sacrifícios e oblações para a deusa do amor, Afrodite. Conhecimento para a deusa da ciência e da guerra armada, ou a guerra planejada, que é a deusa Atena. Para ser vitorioso nas batalhas entre os reinos, ao deus da guerra Ares, e por aí vai. Então você vai entendendo que, de acordo com a necessidade humana, que vai se desenvolvendo uma pseudo-religiosidade no mundo grego. Por isso que é chamado de culto doméstico. Dentro das casas existiam vários tipos de altares para determinados tipos de deuses e, de acordo com a necessidade, eram feitas suas necessidades espirituais. E é claro que os deuses com mais destaque, como Poseidon, Hades, Zeus, Afrodite, Atena, eram construídos templos em nome das cidades para protegê-las. Eu lembro da história, eu contei para vocês da cidade grega de Atenas, que houve um embate entre Poseidon e Atena para quem seria o patrono da cidade. E olha o rebuliço tudo que deu. Qualquer coisa, só voltam lá no vídeo e assistam eu falando sobre a história de Medusa. Vai retratar bem esse embate da proteção dos deuses sobre a cidade de Atenas. E assim era em todas as cidades, tinham seus deuses. Olímpia, a cidade de Olímpia. Adivinha que era o patrono de Olímpia? Nada mais, nada menos que Zeus. E por aí vai. Então nós vamos entendendo que essas divindades, elas vão colocando na nossa vida significados de momentos, no caso, como eu falei, as necessidades domésticas, plantação, cultivo, vida 2, namoro, casamento, saúde, morte, e ainda as questões mais elevadas, questões políticas. Por exemplo, Atenas, a deusa da cidade de Atenas, deusa da sabedoria, dá sabedoria para quem administra a cidade. Olímpia, dada a Deus, Zeus, Senhor dos deuses, com o quê? Para que a cidade de Olímpia seja um farol no mundo grego, seja a expectativa, a experiência, o ir e vir do mundo grego. Então nós vamos colocando esses patamares, essas visões sobre a personalidade dos deuses na nossa vida. E aí o que acontece? Quando nós falamos sobre essa questão de deuses e divindades, que eu acho que vocês possam já ter notado como ela vai se, a palavra certa não é assim nem endireitar, ela vai se ajeitando, vai se enquadrando na vida humana para passar a ter significado. Tanto que a consciência de religião e de religiosidade, ela vai se concretizando e se formando à medida que ela vai se hierarquizando ao longo da história da humanidade. Então, o que acontece? Essa estruturação ela vai criando normas, regras, culto, denominação com símbolos para poder expressar o que é invisível no nosso mundo visível. Então, como nós entendemos a religiosidade hoje no mundo moderno, no mundo cristão, né? Eu vou falar pseudo-cristão porque o mundo não é totalmente cristão, né? Nós sabemos que existem outras vertentes religiosas não cristãs. Mas falando do mundo cristão, quantos símbolos nós temos que nos rodeia neste mundo cristão que nós conhecemos, que serve de identidade para algum tipo de religião, onde pessoas como você e eu vamos nos associarmos a elas. Nós não falamos de Deus como no sentido de que meus olhos estão fechados, eu preciso de um Deus para iluminar a minha vida, apenas isso. Mas um sentido de pertencimento a um segmento religioso. E aí temos alguns problemas que o mundo moderno vem trazer quando nós colocamos essa nomenclatura de símbolos de pertencimentos.
E aí eu faço para vocês uma pequena relembramento, porque pautado sobre o que nós falamos, aqui nós vamos trazendo para vocês algumas coisas que vai nos direcionando no significado de como essa questão da divindade dos deuses, a vida como nós entendemos a religiosidade, a nossa vida, a nossa psique, ela vai sendo moldada por nossos interesses, sejam bons ou ruins, mas são moldados. Quando eu comecei a falar com vocês do programa Mitologar, nossa primeira coisa que eu falei para vocês, o primeiro programa foi sobre Narciso, o mito de Narciso e o narcisismo, né? Narcisismo e a questão do egoísmo. Se vocês passarem a observar o que foi falado sobre Narciso, narcisismo e egoísmo, egocentrismo, o mundo moderno aposta com todas as fichas que nós devemos ser extremamente egoístas, extremamente narcisistas, porque isso alimenta uma estrutura. E essa estrutura, ela lança a mão de todos os meios, de todos os mecanismos para se manter de pé. Por quê? Porque pessoas lucram com essa estrutura. Quem não entendeu ainda ou ficou meio nebuloso, assista o mito de Narciso e vocês vão entender como que essas estruturas elas se mantêm na nossa vida e muitas das vezes ela é sutil, nós não percebemos, mas ela se faz presente. Depois, no outro programa, nós falamos sobre Prometeus, o pai da humanidade, os problemas que causam a humanidade, a caixa de Pandora, a ira dos deuses. Qual que é a questão que voga, que no programa que fala sobre Prometeus ficou muito evidente? É a formação da nossa sociedade. Por que nós sofremos? Por que nós temos problemas? Por que nós gememos de dores no mundo, ainda no mundo moderno? Problemas do mundo antigo que até hoje não foram resolvidos. Porque o mundo é feito por pessoas como você e eu. Somos nós que damos cor, voz e motivação para que o mundo caminhe ou para a alegria ou para o caos. No caso, infelizmente, nosso mundo caminha muito para o caos. Tem caminhado para o caos a passos largos. Por quê? Porque nós estamos sendo engolidos por N problemas. E aí, nós caímos na questão do Perseu e da Andrômeda, onde Perseu e Andrômeda vai fazer uma alusão sobre a nossa passagem da vida juvenil para a vida adulta, as rupturas dessa vida, porque é como se nós tivéssemos feito, como você faz 18 anos, como se vira a página. E esse virar a página, ele não ensina as pessoas a como nós vamos viver a nossa vida, como vai ser a nossa vida. Nós somos lançados num turbilhão, que é a nossa sociedade, essa cosmopolização, que é a nossa sociedade, e como diz no velho e bom ditado, te vira malandro, dá teus pulos. Então o que acontece? Esse dar teus pulos, o se virar, ele causa problemas, dores, incertezas, dúvidas, dores, angústias, medos. E a mitologia, ela cava essas coisas, porque dentro do senso que eu acabei de falar para vocês sobre a hegemonia dos deuses, é como se tudo dependesse deles, que tudo era causa e consequência dos deuses sobre a ação da nossa vida. E não que nós, pessoas, somos os agentes ativos e pacientes da nossa vida. Ativos que nós produzimos, e pacientes porque nós recebemos as ações daquilo que nós fazemos. E por fim, no último programa, nós vamos falar sobre Perséfone, a deusa da morte, os problemas da vida e da morte, e que nos circula até hoje. Então, nesse processo todo que eu falei para você nesse primeiro mês de programa, ele fez um histórico, um apanhado sobre a existencialidade humana, pautada no mito, pautada na vida, pautada naquilo que nós cremos.
E aí tudo isso, ela vem andando no mundo moderno. O mundo moderno, que nós estamos aí, dentro dessa cosmopologia social, e como nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de crenças. Essas crenças, elas vão, com o passar do tempo, sendo administradas, sendo monitoradas, sendo administradas por interesses. O exemplo que eu dou para vocês, acho que eu já falei isso em um dos programas, é quando o rei Leônidas ele vai até o oráculo, que é um ser que representa os deuses, para ver se a guerra contra Esparta, contra a Pérsia, seria viável, seria salutar, e se seria algo que iria trazer vitória para o povo grego, mais especificamente, né, Esparta. E nós vemos o quê? Que esses mesmos deuses tentam repudiar a questão da guerra. Manda que o rei Leônidas ele siga as orientações religiosas do tempo em que ele estava vivendo. Era um período de extrema religiosidade que estava se despontando e ele tinha que parar o que estava fazendo e respeitar esse período de crenças, de fé do momento, e depois pensa em guerra. Só que aí, conforme nós vamos vendo as cenas seguintes ao filme, esses mesmos seres religiosos, eles foram comprados pelo inimigo, no caso o Império Persa, para poder atrapalhar, atrasar, ludibriar e enganar o rei persa, o rei espartano, para que a Pérsia tivesse melhor sorte sobre o Império grego. Quando nós falamos sobre isso, nós temos que observar que essas coisas não mudaram. O jogo de interesse dentro da religiosidade continua. O mundo moderno, ele passa por coisas, ondas cíclicas de alto e baixo, que vai nos ensinando, com o passar do tempo, o que fazer e o que não fazer, o que permitir e o que não se permitir. No caso da história do rei Leônidas, ele venceu a guerra. Você acha que aqueles sacerdotes que ludibriaram, que enganaram, eles ficaram de boa? Eles foram mortos. Provavelmente o império voltou lá e mandou decapitar todo mundo. Porque eram corruptos, safados, gente da pior espécie. Aí eu traço um paralelo com o mundo moderno e contemporâneo. A religiosidade, ela sempre esteve presente na sociedade humana de forma de controle e de conveniência. E aí o que acontece? Quando o controle e a conveniência ela chega a um ponto em que se torna crítico para a sociedade, há uma revolta. Nós temos aí, ao longo da história da humanidade, várias revoltas que ocorrem por causa de um casamento entre poder civil com poder religioso. E isso massacra, contamina a sociedade, porque deste casamento existe uma estrutura que quer se manter no poder com todas as riquezas em detrimento da exploração dos mais pobres, da massa humana. Mais especificamente no mundo moderno, eu estou aqui diante de vocês, como eu já falei algumas vezes, nós estamos utilizando os meios tecnológicos. Hoje, graças ao avanço tecnológico, nós temos canais como YouTube, Facebook, TikTok, onde nós podemos sentar e conversarmos, debater ideias, como estou fazendo com vocês ao longo deste mais de um mês, criando consciências de vida. Porém, todavia, entretanto, existem muitos canais, muitos líderes religiosos que utilizam da fé, da crença, para lucro pessoal. E esse lucro pessoal, ele resulta o quê? Na preponderância da manutenção do poder. Quem tem dinheiro tem poder. E eu preciso de dinheiro. Aliás, o que eu preciso de para sobreviver? Nós sabemos que o nosso mundo ele é pautado totalmente na questão financeira. Sem dinheiro, muito pouca coisa se faz deste mundo. Porém, entretanto, nós não podemos permitir que coisas consideradas sagradas, consideradas essenciais,
não acabe sendo mercado de venda. E especificamente quando eu falo isso, é quando nós comercializamos a crença. Porque quando se fala de crença, assim como o filósofo grego lhe diz aqui, eu não consigo mensurar a verdade daquilo que me é contado. Eu só posso transmiti-la e apostar e acreditar que ela seja verdade. E isso é um problema muito sério, porque quando nós falamos da esfera religiosa, como que eu comprovo? Eu vou dar um exemplo. Quando nós falamos de acreditar, de botar as nossas crenças em alguma coisa, nós também botamos as nossas expectativas. E quando nós colocamos nossas expectativas, nós também colocamos o maldito do ego e o egoísmo junto. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Uma coisa que, se vocês não viram, preste atenção. Eu estou falando com vocês aqui na condição de historiador formado. E dentro da minha grade de formação, sociologia e geografia. Então, diante de vocês tem um profissional de história, sociologia e geografia. Então, em outras palavras, eu entendo o que eu estou falando, eu administro aquilo que eu estou falando, eu tenho poder e dominância sobre aquilo que eu estou falando, porque eu estudei, eu ensinei. Mas suponhamos que eu comece a falar com vocês aqui e digo que eu recebi, caiu uma entidade em cima de mim chamada, vamos lá, algum filósofo, Sócrates. Aí Sócrates começa a falar da sociedade como tal, que o mundo caminha assim, que vocês devem agir assim, assim, assado, porque senão o mundo vai cair num caos total. E o Sócrates subiu. Volta o Marcelo de novo. Como eu posso provar para vocês que o que acabou de acontecer realmente é algo, uma manifestação, ou se é algo produzido da minha cabeça? Nós temos um monte de coisas acontecendo na questão da fé, na questão da crença, que está destruindo o mundo moderno e desacreditando as pessoas sérias. Eu já falei sobre isso. Por que eu já falei sobre isso? Nós temos que entender que tudo que na nossa vida que não pode ser comprovado cientificamente, que eu não posso pegar com as minhas mãos, provar, cheirar, sentir, eu sou obrigado a acreditar. As religiões tradicionais, ela tem os seus próprios mecanismos que nos ajudam a entender e a compreender a razão e a dinâmica da fé. Quem é cristão católico, existe todo um segmento de instrumentalização que dá aporte, luz, conforto espiritual e mental para ser cristão católico. Da mesma forma, quem é protestante de religiosidade, protestante raiz tradicional, aquelas igrejas tradicionais, elas também trazem instrumentalização e objetos que mostrem a segurança daquilo que está falando, da fé que está se acreditando. E ela alimenta, ela cresce. Não existe uma fé que não cresça. Porque se ela está bem alicerçada, bem alimentada, bem estruturada, bem estudada, seriamente, ela cresce. Agora, diante das câmeras, chega uma pessoa que diz que incorporou, sabe lá o quê? Eu tenho visto gente aí que incorporou até Jesus Cristo. Jesus Cristo abaixa na pessoa e fala um monte de coisa. Que o faraó, não sei das contas, do século I, II ou III, da primeira, segunda, terceira dinastia, incorporou e está falando horrores. Que o ET, não sei das quantas, mandou um monte de coisa para a pessoa, que ele é o único ungido por esse ET para falar e acontecer. Como que eu vou provar que isso é verdade? Como que eu vou provar que isso é mentira? A razão da fé, a razão da crença, dentro de tudo que nós conversamos, de tudo que nós falamos enquanto mitologia, ela caminha para a racionalidade. A nossa fé, a nossa crença, ela tem que ser uma crença racional. O que é uma coisa racional? Aquilo que está falando para você tem que fazer sentido na sua existência. Ela tem que ter uma história, ela tem que ter um comprometimento, ela tem que ter uma razão de existir e ser e produzir algum efeito na vida das pessoas. Se não está tendo todos esses segmentos, desconfie.
Desconfie do propósito do santo, do ET, da entidade que abaixou lá do século I, II, III, da primeira e segunda dinastia egípcia, dos tempos faraônicos, dos tempos dos primeiros deuses da mitologia, dos primeiros reis dos antigos povos, porque nós não podemos provar que aquilo que está acontecendo é charlatanismo. E o que acontece? Nós, no nosso mundo hoje, quando nós propusemos esse programa Mitologar, era fazer o quê? Que nós nos conhecêssemos como pessoas para podermos nos entendermos de dentro para fora na construção de um ser mais consciente, dentro da razão da fé, razão da sociedade, razão familiar, razão pessoal, razão amorosa, que você se complementasse como pessoa e não fosse fragmentado em coisas. Porque a nossa vida, da forma que a nossa sociedade está estruturada e da forma que ela se mantém, ela vai colocando necessidades em nós, muitas das vezes são falsas. Eu costumo falar, eu sou catequista de Crisma, eu costumo falar para a minha turma, quando nós falamos de necessidades que o mundo coloca em nós, eu costumo falar do celular. Desde o primeiro celular que surgiu, que era um tijolão, até o que nós usamos hoje em dia, a função dele ainda é a mesma. Qual que é a função dele? Comunicação. Você liga para alguém, você manda mensagem para alguém, você manda um vídeo para alguém, você manda um WhatsApp para alguém, você manda um Telegram para alguém, você manda um Twitter para alguém. A função é comunicação. Isso não mudou. A função principal do celular é comunicação. Isso não mudou. Agora, por que existem celulares de 700, 800, 900 reais e celulares de 9 mil, 10 mil, 11 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil reais? Se a função deles é a mesma coisa, por que essa discrepância de valores? Cai naquela condição que eu falo lá no mito do narcisismo. Alimenta meu ego. Alimenta a coroa que eu carrego na barriga. Me faz um celular de 12, 15 mil um ser superior, mais rico, mais bonito, mais interessante. Mesmo que seja um baixinho, gordo, careca. Ou uma mulher de meia idade que acha que é bonita, que acha que é isso, que é aquilo, só porque ela tem dinheiro para poder ostentar isso. Quando que, na verdade, o que torna a pessoa bela e belo é conhecimento, é caráter, é consciência de si próprio. Portanto, a nossa sociedade ela está alicerçada em criar necessidades em pessoas como você e eu, que não nos conhecemos como pessoas, que não nos desenvolvemos como sociedade, e dentro dessa criação de necessidades, nós vamos enriquecendo pessoas, grupos. E esses grupos são inescrupulosos. Para conseguir dinheiro, eles lançam a mão de qualquer coisa. Da necessidade de colocar na sua vida com um celular de 12 mil reais, vai fazer toda a diferença na sua vida, a colocar que se você andar de Gol ou andar de BMW, vai ser muito melhor do que um Gol, que você ter uma casa própria num bairro X lá no alto do morro é inferior do que você morar de aluguel, por exemplo, no coração de São Paulo, vai ser muito melhor. Você andar de avião vai ser muito melhor, muito mais confortável do que você andar de ônibus. Que você ter seu próprio carro vai ser muito melhor do que você pegar um coletivo. Que uma roupa de marca é muito melhor do que você comprar uma roupa que foi vendida no camelômetro. Então nós vamos observando que o mundo vai colocando necessidades na gente, e essas necessidades elas vão ser pautadas na crença. E não dá para mensurar, não dá para controlar, não dá para saber o quanto é verdade ou mentira aquela crença que está sendo colocada em você. Como eu falei, coisas tradicionais nós conseguimos mensurar, porque elas têm estruturas. Mas, por exemplo, uma volta aqui no mundo digital, do YouTube,
do Telegram, do WhatsApp, do Instagram, do TikTok. Qualquer pessoa fala qualquer coisa, diz que incorpora qualquer coisa, recebeu mensagem de qualquer coisa, de qualquer gente, de qualquer tipo. Como que eu vou provar que isso é mentira? Qual é a importância que eu dou credibilidade a essas coisas? E lembre-se, dar credibilidade, acreditar em algo, ela nos remete a modificar a nossa vida, o nosso ser, o nosso pensar, o nosso agir. Porque assim como a mitologia ela age na sociedade, no modo de pensar, que é a crença, que é acreditar, que é apostar a sua ficha, é a mesma coisa hoje em dia. Quando eu dou credibilidade a alguma coisa, eu compartilho aquilo, eu posto aquilo, eu coloco aquela informação em um monte de redes, correntes de informação, do WhatsApp, de grupo, seja lá qual for. Eu estou dando voz, eu estou dando crença. Então eu sou responsável por aquilo que eu estou multiplicando. A primeira coisa é saber, é verdade? Quanto que é verdade? Se não é verdade, peraí, vamos acabar com a palhaçada? Porque alguém está se dando bem com mentira. E se dar bem com mentira é trazer problemas para quem acredita naquilo. É claro que quando nós falamos de mentira, de ser passado para trás, de ser chamado de tapado, né, de burro, de imbecil e por aí vai, essas coisas assim, fere o nosso ego. Por quê? Porque o nosso ego foi alimentado com mentiras e nós nos sentimos, o sabe tudo de tudo, os maiorais, nós temos conhecimento total, vamos à luta que nós estamos com a verdade. Aí você descobre que era tudo uma mentira, que você era uma massa de manobra, que você foi utilizado para gerar lucro para alguém. É claro que ninguém vai gostar disso. É claro que as pessoas vão se sentir usadas, menosprezadas, desvalorizadas. Para evitar esse tipo de coisa, conhecimento. Conhecimento. E aí, se tratando do mundo que nós vivemos hoje, o conhecimento se tornou essencial. Por quê? Eu vou usar o canal Pleiadianos como exemplo. O canal Pleiadianos ele fala sobre ufologia e espiritualidade. Certo? E agora, com o programa Mitologar, eu estou falando, usando da mitologia para explicar psicologia, filosofia, sociologia, história no mundo moderno. Certo? Até aí tranquilo. Acho que tem todo mundo que assiste, todo mundo que acompanha o canal Pleiadiano sabe que isso é o propósito dele. Porém, entretanto, todavia, existem N canais que falam de ufologia, que falam de espiritualidade. Como que eu vou saber que aquilo que as pessoas estão falando é algo bom? É algo que eu posso dar credibilidade? Cuidado com coisas sensacionalistas. Eu falo para vocês, primeiro ponto é cuidado com coisas sensacionalistas. O sensacionalismo, ele leva a histerias. A histerias. Uma pessoa que quer conhecer a verdade, ele ouve, vai catar o telefoninho ou um livrinho, tá? Isso que a pessoa está falando é isso mesmo, ah, sim, é isso mesmo, beleza. Não, não é isso. Peraí, gente, volta lá no grupinho, na página, olha, o que você está falando está errado, você está equivocado, você não estudou, você ouviu de outra pessoa, as coisas que estão falando, olha, tem esse site assim, assado, está falando sobre essa matéria, e o que esse site está falando totalmente diferente do que você está falando. Tem este grupo, tem este outro grupo de pesquisa que está falando exatamente a mesma coisa, que você está equivocado. Não permitir que mentiras ou inverdades elas sejam propagadas a custo da crença. A custo da crença. O custo da crença é sofrimento. Qual foi o sofrimento de Gaia? Qual foi o sofrimento de Arreia? Qual foi o sofrimento que foi imposto a Narciso? Qual foi o sofrimento que foi imposto a Medusa? Olha, a Medusa acho que é o exemplo mais clássico da crença. Ela acreditava nos deuses, ela era uma sacerdotisa. E olha o preço que ela pagou pela crença. E depois, a crença da própria humanidade. Quando nós vemos falar sobre
percebe a crença da humanidade na nossa vida, vida após a morte, renascimento e morte, e vida e morte de novo, e renascimento e crescimento e morte, esse ciclo interminável de vida, florescimento, envelhecimento e morte, vida, florescimento, crescimento, envelhecimento e morte, são crenças que governam a nossa vida todos os dias. E da mesma forma que existe esse ciclo de nascimento, de crescimento, de desenvolvimento, de multiplicação, de envelhecimento e morte, que é a vida humana, várias coisas também seguem esse mesmo princípio. Projetos, família, trabalho, obtenção de algum bem material. As coisas não são eternas. Por exemplo, eu estou no meu 6º celular, morre, quebra, estraga, para de funcionar, fecha a tela, nunca mais abre. Eu assim, vai morrer o bicho, e agora o que eu faço? Vou comprar outro, fazer o que eu preciso. Televisão, tá lá bem assim, a televisão, quando ela fecha a tela, pum. Você vai fazer o quê? Vai acender uma vela pro Deus da tecnologia para fazer ela funcionar de outro? Não, você vai mandar pro técnico. Se o técnico falar que tem conserto, é conserto. Se não tem, você compra outra. Então o que acontece? Nós temos que entender que esse ciclo de vida, de validade da vida, ela é algo constante. Desde a mitologia até os dias de hoje, tudo tem validade. E o problema dessa validade é que no vale tudo de conseguir a melhor vida possível, viver da melhor forma possível, estamos fazendo coisas absurdas. Estão fazendo coisas absurdas. Por quê? A partir do momento que a própria história da mitologia vai tirando os deuses do centro da vida do ser humano e outra coisa vai tomando lugar, as coisas deixam de ser divinas e passam a ser humanas. Hoje o Deus é o dinheiro. Hoje o Deus é o dinheiro. Por que o Deus é o dinheiro? Porque a nossa sociedade está valorizando o dinheiro. Nossa sociedade não valoriza mais pessoas. Nossa sociedade não valoriza mais ações voltadas para pessoas, ou para uma causa animal, ou para uma causa natural. Eu falo, nós temos a Associação SOS Felinos. Quantas pessoas nos ajudam? Quantas pessoas estão abnegadas? Mais que abnegadas, têm consciência de que eu, como pessoa, eu tenho um trabalho a fazer, eu tenho uma obrigação a fazer enquanto sociedade, enquanto mundo, fazer que o mundo seja melhor. E o mundo seja melhor não é só para mim como pessoa, é para os animais, para as plantas. Quantas pessoas têm essa consciência? Se todos nós tivéssemos consciência de que a planta ela merece viver, que o animal merece viver, da mesma forma que eu mereço viver, não existiriam ONGs de proteção animais, associações, não existiria entidades como Greenpeace para poder cuidar da fauna e flora, não teria cientistas gritando a plenos pulmões, dizendo que o mundo vai acabar por causa desse ecossistema que está sendo totalmente degradado pela ação humana. Tudo porque visa lucro. Eu quero lucrar, eu quero acumular dinheiro, porque acumulando dinheiro eu tenho poder, e se eu tenho poder eu tenho uma boa vida. Só que morremos. Morremos. Qualquer pessoa, o homem mais rico do mundo, o homem que criou a Apple, não morreu? As maiores marcas de roupas, a grande maioria das pessoas que criaram grandes marcas de roupas estão mortas. Ford, uma das maiores marcas de automóveis do mundo, o seu fundador está morto. Por quê? Morremos. Em vez da consciência da nossa humanidade, aliada a uma boa espiritualidade, nos fazer melhores como pessoas, mais solidárias, mais consciência do mundo, mais consciência de nós, mais consciência das coisas, nós estamos cada vez mais animalescos. O princípio final é a busca do dinheiro. Lembra-se quando eu falei dos filhos da Medusa? Nós temos o Pégaso e temos o Crisaor. Nós estamos sendo mais Crisaor do que Pégasos. O mundo da bestialização caminha passos largos. Passos largos. Dá para contar no dedo quem são pessoas conscientes do seu papel no mundo. E ser consciente do seu papel no mundo é ajudar. É fazer o mundo melhor.
Eu costumo falar para as pessoas que uma das melhores coisas que a mitologia fala e ela nos ensina, e se vocês viram ao longo desse primeiro mês de programa, que o auxílio, a ajuda, estar perto de pessoas, contribuir para a melhoria da vida das pessoas, é a melhor coisa que nós podemos fazer para dar sentido à nossa vida. A nossa vida. O exemplo é o Perseu. Se não existissem os amigos do Perseu, o que seria dele? O Perseu não existiria, seus sonhos não existiriam. Ele seria um fracassado e o fracasso gera morte. Quantas pessoas hoje vivem fracassos permanentes porque não tem pessoas certas, no lugar certas, para poder ajudar a se levantar, a sonhar, a alcançar seus sonhos. Ao invés disso, nós temos pessoas que estão ali para tirar cada vez mais. A pessoa está no fundo do poço e mesmo no fundo do poço ainda consegue arrumar gente para arrancar um pouco mais ainda daquilo que ele já não, pouco tem ou até não tem. Por quê? Porque nós somos uma sociedade constituída de bestas, de feras, de crisaores, e caminha a passos largos a ser cada vez pior. Por que pior? Piora porque o meu ego ele está nas alturas. Os meus interesses pessoais estão nas alturas. As minhas crenças egoísticas estão nas alturas. E quando eu falo crenças egoísticas, gente, eu estou falando para vocês bem baixinho aqui. Tem gente que fala absurdos. Tem gente que acredita em absurdos e não estuda, não procura conhecer. Conhecimento, o próprio Cristo fala, né? A verdade vos libertará. Verdade é conhecimento. Não somente conhecimento religioso, mas o conhecimento em todos os aspectos, em todas as condições. O conhecimento, conhecer, igual eu estou fazendo com vocês aqui, nos ajudando a conhecer um pouco sobre a história da humanidade, a filosofia da humanidade, a psicologia da humanidade, nos faz ser melhor com pessoas. Isso nos torna imortais. Isso nos torna imortais. Sabe como nos torna imortais? Quando nós fazemos a diferença na vida de uma pessoa, você vai morrer, eu vou morrer. Mas se eu fiz a diferença na vida de uma pessoa e essa pessoa multiplica essa diferença, eu vou ser imortalizado nas ações daquela pessoa. E as ações daquela pessoa vai se multiplicar na vida de outra, e de outra, e de outra. E eu me faço imortal através das pessoas. Eu vou morrer, eu vou virar pó. Mas o que eu fiz, o que eu falei, a ideia, a minha ideologia, o meu propósito de vida, ela vai continuar viva. Ela vai continuar sendo atuante no mundo. Por quê? Porque pessoas modificaram-se. Pessoas mudaram através da minha ação. E aí, quais são as ações que nós estamos fazendo para mudar vidas, mudar realidades? A pior coisa que eu acho quando eu ouço é quando as pessoas falam assim, o mundo está uma merda, o mundo está uma droga, o mundo está indo de mal a pior. O mundo sempre foi mundo. O dia nasce e escurece, chove, faz sol, faz frio, faz calor. Nós temos as 4 estações do ano, nós temos plantações, nós temos frutos, nós comemos, nós bebemos, nós dormimos, nós trabalhamos. Então como que o mundo está perdido? Quem está perdido são pessoas, sou eu, é você, que estamos aí dando tiro por tudo quanto é lado, acreditando em tudo quanto é qualquer coisa, multiplicando tudo quanto é qualquer coisa, sem pensar, sem pesquisar, sem ter conhecimento de causa nenhuma, só multiplicando, 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 como se aquilo fosse a maior verdade do mundo. Então o que acontece? O nosso mundo, ele vai de mal a pior, porque pessoas como eu e você, nós não estamos fazendo o nosso papel. Lembre-se, mitologia, Prometeu teve um papel importante. Criou a humanidade, deu para ela conhecimento, inteligência e o fogo dos deuses para poder sobreviver. Perseu aprendeu, através do trabalho, através da mudança da vida da sociedade, a como agir no mundo. À luz de um conhecimento, à luz da ajuda das divindades, à luz do seu próprio conhecimento e da ajuda das pessoas. Depois, nós vemos para Perséfone, nós vemos que atitudes da nossa vida, as coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que tomar posições. E essas posições têm que fazer com que não apenas eu seja beneficiado,
mas através de mim, esse benefício alcance o máximo de pessoas possíveis. Afinal, percebe a Deus do mundo dos mortos e dos vivos. A minha ação tem que ser feita para que atinja os vivos e os mortos. E quando eu falo os vivos e os mortos, a gente fala assim, nossa, eu vou fazer alguma coisa, alguém morreu, vai ter algum lucro com isso? O morto só tem lucro com isso quando eu imortalizo suas ações. Tem muitas ações de muitas pessoas boas que desenvolveram seus trabalhos no mundo, eles morreram, mas os trabalhos estão aí. O que eu posso fazer para contribuir para que as ações que essa pessoa fez continuem vivas e atuantes no mundo? A ação que o Ariel tem, e eu abracei a causa com ele, o Alejandro, de ter uma associação de cuidar de gatos. Outras pessoas, e eu vou passar, o Ariel vai passar, o Alejandro vai passar, outras pessoas vão continuar o trabalho. E eu rezo e acredito que mais e mais pessoas abracem essa causa a nos ajudar a manter essa associação e que essa associação seja eterna. Porque a vida gera vida. Os gatinhos de hoje, eles vão envelhecer, eles vão morrer também, assim como eu, mas os gatos continuam existindo no mundo. Cachorros continuam existindo no mundo. Ser humano continua existindo no mundo. Enquanto existir vida, enquanto a vida está sendo gerada e produzida, sempre vamos precisar de pessoas para ajudar a viver melhor. A crença de se estar melhor no mundo, a crença de acreditar em coisas melhores no mundo, a crença de fazer ações que mudem realidades, ela sempre vai existir. E ela é uma tônica permanente na nossa sociedade. Lembre-se, ninguém nasceu sozinho. Ninguém cresceu sozinho. Ninguém conquistou nada sozinho. A palavra autossuficiência e achar que sozinho você faz as coisas é a maior mentira que alguém pode acreditar. Porque quando você para e analisa a sua vida, você sempre precisou de pessoas para poder estar aonde você está. Você não conseguiu fazer sozinho. Na verdade, bem pouca coisa nós conseguimos fazer sozinhos. Bem pouca coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui falando para vocês. A minha ação de falar com vocês, de conversar com vocês, é uma ação sozinha. Não preciso de ninguém para poder fazer isso. Eu sentei aqui, montei um cenário, botei um tripé, liguei a câmera, filmei. Mas o conhecimento eu tive que aprender de alguém. Esse alguém que aprendeu de outro alguém. A tecnologia que está por detrás do que eu estou falando, alguém teve que criar o celular. Eu não criei a tecnologia. E por detrás do celular, alguém criou software, programas, que eu utilizo hoje para que vocês possam estar me vendo e me ouvindo. Pessoas criaram rede, internet, sistema, plataformas como o YouTube, como o Facebook, como o Instagram, para que o que eu acabei de fazer aqui com vocês, vocês possam estar aproveitando diante do celular. Portanto, ninguém faz nada sozinho. Muito pouca coisa sozinho. Então, tomar cuidado com o nosso ego, gente. O ego é uma desgraça quando nós não sabemos administrá-los. O ego nos torna cego, nos torna surdo, nos torna mudo, nos torna, infelizmente, burros, porque nós não estudamos, nós não queremos aprender nada, nós não queremos conhecer nada. E quando nós temos esses 4 coisas aonde nós estamos de pé, essa estrutura que eu acabei de falar, em que nós estamos de pé, ela nos obriga a acreditar nos outros. Ela nos obriga a aceitar o que os outros estão falando, propondo, gritando como se fosse a verdade absoluta. Aprenda, leia, abra teus olhos, abra teu ouvido. E quando você abrir a tua boca para falar, que a sua boca fale verdades. Que a sua boca ela seja capaz de estar alicerçada de instrumentos e de pessoas para que você edifique, modifique, seja na sua crença particular ou coletiva, seja na sua linha de pensamento, de filosofia de vida particular e coletivo, seja em toda instância que você tenha conhecimento, pessoas que saibam te ajudar a conhecer, para compreender e para multiplicar. Uma vez multiplicado, ela vai construir, ela gera construções de pessoas melhores,
de mundos melhores, de sociedades melhores. Bem, meus queridos, esta foi a Eugenia dos Deuses. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o que é essa questão da fé, da crença e como ela impacta a nossa vida diretamente. Muito obrigado por ter nos acompanhado até este momento e até o nosso próximo programa. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.